Se o dinheiro não compra a felicidade, por que você está sempre correndo atrás dele? Você já parou para pensar em quantas horas da sua vida você troca tildos ou os dash por notas de papel que no fim do mês parecem evaporar das suas mãos? Talvez ninguém tenha te contado de forma clara, mas a corrida atrás do dinheiro não é apenas sobre sobrevivência. Ela é sobre identidade, sobre reconhecimento, sobre medo. E é justamente por isso que tantas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de algo que, no fundo, nunca conseguem alcançar. Pense, se o dinheiro não compra a felicidade, por que o seu coração dispara quando ele falta? Por que a sua mente perde o sono quando a conta não fecha? E por que o sorriso volta ao rosto quando o pagamento cai? Não seria porque de alguma forma você condicionou a sua paz interior a um número na tela do banco? O paradoxo é cruel. Todos dizem que dinheiro não é tudo, mas todos vivem como se fosse. Você já percebeu isso? Desde pequeno, talvez tenha ouvido frases como dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, ou melhor chorar numa mansão do que sorrir de bicicleta. Essas frases ficam gravadas no inconsciente e moldam a forma como você enxerga a vida. E eu te pergunto, até que ponto você acredita nelas? Até que ponto você também não caiu na armadilha de achar que só será feliz quando tiver o suficiente, sem nunca saber ao certo o que significa esse suficiente? Será que você percebe que o dinheiro nunca é um fim, mas sempre um meio? E que o erro está em acreditar que a felicidade é a linha de chegada dessa corrida, quando na verdade a felicidade pode estar nas pausas que você se recusa a fazer no meio do caminho. Imagine por um instante, se hoje você recebesse todo o dinheiro que sempre quis, absolutamente tudo, você teria coragem de parar de correr? Ou continuaria acumulando, como se tivesse medo de que a abundância desaparecesse de repente? E se for exatamente esse medo que te mantém preso? O treadmill é invisível. A vida financeira da maioria das pessoas é como uma esteira de academia. Você corre, 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 mas nunca sai do lugar. O salário vem, mas já tem destino certo menos contas, dívidas, impostos, sonhos adiados. E quando sobra um pouco, não sobra tempo para aproveitá-lo. Você já viveu isso? Já sentiu que mesmo quando consegue ganhar mais, não consegue viver melhor? Quantos aumentos de salário você já recebeu sem que sua vida realmente mudasse? Quantas vezes acreditou que dessa vez vai ser diferente, mas ao final tudo continuou igual, porque seus hábitos de consumo e sua mentalidade continuam girando na mesma roda? E se o verdadeiro problema não fosse a quantidade de dinheiro que entra, mas o vazio que você tenta preencher com ele? Você já se perguntou por que comprar coisas novas dá prazer momentâneo, mas logo vira apenas mais um objeto esquecido? O preço da corrida. Essa corrida tem um custo oculto. Não falo apenas de juros abusivos, de dívidas acumuladas ou de cartões estourados. Falo do custo emocional, do preço que você paga quando aceita trabalhos que odeia apenas para ganhar um pouco mais. Do preço de passar menos tempo com quem ama, porque acredita que no futuro terá tempo. E se esse futuro nunca chegar? Quantas festas de aniversário de seus filhos? Quantos abraços demorados? Quantos pôres do sol você já perdeu porque estava ocupado demais, correndo atrás do dinheiro? Será que quando olhar para trás, vai se orgulhar da quantidade de horas extras que fez? Ou vai se perguntar por que não entendeu antes que estava comprando coisas com tempo de vida que nunca vai recuperar? Se o dinheiro não compra a felicidade, por que você permite que ele compre o seu tempo, o seu corpo, a sua saúde mental? Não é irônico que as pessoas adoeçam correndo atrás do que supostamente deveria lhes dar segurança? O dinheiro como espelho? Talvez o dinheiro seja apenas um espelho, um reflexo da forma como você se enxerga, da forma como se organiza, da forma como lida com seus medos. Se você gasta de forma compulsiva, não é o dinheiro que é descontrolado, é você que está tentando silenciar um vazio interno. Se você acumula sem nunca usar, talvez não seja prudência, mas medo. Você já reparou como o dinheiro revela sua verdadeira relação com você mesmo? Quando você investe em conhecimento, é porque acredita no seu futuro. Quando se sabota e gasta em excessos, é porque tenta comprar um instante de alívio. E quando foge de olhar suas finanças, é porque não suporta encarar a própria realidade. E se o dinheiro fosse menos sobre matemática e mais sobre psicologia? Se no fim, ele fosse apenas um medidor da sua relação com o próprio valor? Será que é por isso que tantas pessoas correm atrás dele, não porque querem o dinheiro em si, mas porque precisam desesperadamente sentir que valem algo? A ilusão da linha de chegada. Sempre existe uma promessa. Quando eu ganhar X, vou ser feliz. Quando eu pagar tal dívida, vou ter paz. Quando eu conseguir aquela promoção, vou finalmente viver. Mas a linha de chegada
nunca chega. Você já percebeu isso? Parece que assim que se aproxima de uma meta, outra aparece no horizonte e você volta a correr. E se a felicidade não tiver no destino, mas na forma como você caminha hoje? E se for justamente a sua incapacidade de parar que te impede de sentir que já tem muito mais do que imagina? Você está correndo atrás do dinheiro? Ou está fugindo de encarar o silêncio da sua vida sem ele? Se amanhã ninguém pudesse ver quanto você ganha, nem medir seu sucesso por isso, o que restaria da sua identidade? Você já percebeu como quase todo mundo vive entre dois extremos? Ou correndo atrás do dinheiro, ou correndo do medo de não tê-lo. É como se o dinheiro fosse menos uma ferramenta e mais uma prisão invisível, onde os muros não são feitos de concreto, mas de crenças. O ciclo da escassez. Existe uma armadilha silenciosa que mantém milhões de pessoas presas. O ciclo da escassez. Ele começa com uma crença: eu nunca tenho o suficiente. Essa ideia gera ansiedade. A ansiedade gera consumo impulsivo. O consumo gera dívidas. E as dívidas reforçam a crença inicial: eu nunca tenho o suficiente. Você já sentiu esse círculo girar dentro de você? Já percebeu como a sensação de falta nunca desaparece, mesmo quando a sua renda aumenta? É como se sempre houvesse algo mais a conquistar, algo mais a comprar, algo mais a provar. Mas quem definiu esse padrão de mais foi você. Ou foi o mundo que desde cedo te ensinou que seu valor depende do que você tem? E se o problema nunca foi a quantidade de dinheiro, mas a quantidade de medo que você carrega? O dinheiro como religião moderna. Se você observar bem, vai perceber que o dinheiro ocupa hoje o lugar que antes era ocupado pela religião. Ele promete salvação quando você tiver mais, sua vida será melhor. Ele exige sacrifício. Você precisa entregar seu tempo e sua saúde. Ele cria dogmas invisíveis, como quem não trabalha duro não merece prosperar. Quantas vezes você já se culpou por descansar, porque acreditava que tempo é dinheiro? Quantas vezes sentiu vergonha de dizer que não tinha, porque acreditava que isso definia o seu valor como pessoa? E se tudo isso fosse apenas uma fé mal colocada? Uma devoção cega a um Deus de papel que nunca vai te dar o que você realmente procura? Afinal, se o dinheiro fosse a verdadeira medida da felicidade, por que tantas pessoas ricas se sentem vazias, depressivas, ansiosas? O que você está tentando comprar? Quando você corre atrás do dinheiro, no fundo, o que está tentando comprar? Segurança, reconhecimento, liberdade, amor? Quantas vezes você já acreditou que uma viagem, um carro, uma casa nova iriam preencher esse vazio menos apenas para descobrir, pouco tempo depois, que a sensação desapareceu? E se o dinheiro não fosse a causa, mas apenas o sintoma, o reflexo de um coração que não sabe ao certo o que procura? Você já se perguntou o que realmente está tentando comprar quando trabalha sem parar? Será que é tranquilidade? Ou será que é apenas a sensação de que, tendo mais, você será mais? O preço da comparação. Vivemos numa era em que todos estão constantemente comparando suas vidas. Redes sociais transformaram a comparação em esporte olímpico. O vizinho posta a viagem, o colega mostra o carro novo, o amigo compartilha o apartamento recém-decorado. E você, do outro lado da tela, sente uma pressão invisível. Eu também preciso ter isso. Mas será que precisa mesmo? Ou será que você corre atrás do dinheiro porque corre atrás de validação? Porque aprendeu a acreditar que sua vida só tem valor quando é medida pela régua dos outros? Quantas vezes você gastou o que não tinha apenas para impressionar pessoas que talvez nem se importam com você? E quantas vezes o vazio voltou ainda maior? Justamente porque percebeu que felicidade de verdade não pode ser exibida em vitrine. O trabalho como prisão. Trabalhe duro e você terá sucesso. Essa frase já foi repetida tantas vezes que quase ninguém ousa questionar. Mas o que significa sucesso? É ter mais do que os outros? É acumular cifras que você não terá tempo de gastar? É passar a vida inteira numa mesa de escritório, esperando pela aposentadoria para finalmente viver? Você já percebeu que muitos vivem de segunda a sexta esperando pelo sábado, e de janeiro a novembro, esperando pelas férias de dezembro? Não é assustador pensar que a maior parte da vida está sendo gasta esperando um futuro que talvez nunca chegue? E se você nunca tivesse coragem de parar essa corrida?
E se só percebesse, no leito de morte, que passou a vida inteira correndo atrás de dinheiro e esqueceu de correr atrás de si mesmo? O medo da escassez. Talvez a maior prisão não seja a falta de dinheiro em si, mas o medo de ficar sem ele. Esse medo molda decisões, limita Sonrose, aprisiona escolhas. Quantas vezes você deixou de arriscar algo que poderia transformar sua vida porque tinha medo de perder a estabilidade? Quantas vezes se conformou com pouco porque acreditava que não podia ir além? E se esse medo fosse exatamente o que impede você de criar abundância? Porque quem age a partir do medo não cria, apenas sobrevive. E quem apenas sobrevive nunca descobre a leveza de realmente viver. O silêncio que você evita. Já reparou como muitas pessoas não conseguem ficar em silêncio? Sem música, sem celular, sem distrações, o dinheiro funciona da mesma forma. É uma fuga. Trabalhar sem parar. Consumir sem pensar. Correr sem destino. Tudo isso evita que você tenha que encarar uma pergunta simples, mas insuportável. Quem sou eu sem isso? E se o vazio que você sente não for falta de dinheiro, mas falta de sentido? Se a verdadeira escassez da sua vida não for financeira, mas emotional, o jogo que nunca termina. No fundo, o sistema financeiro em que você vive foi desenhado para que ninguém vença, porque sempre existe uma nova dívida mita, novo de cerro. É como um jogo em que a linha de chegada se move constantemente. E você, cansado, continua correndo porque acredita que, se parar, será engolido. Mas você já pensou que talvez a única forma de vencer esse jogo seja recusando-se a jogar? Que talvez o verdadeiro poder esteja em escolher um caminho onde o dinheiro é só uma ferramenta a menos e não a razão da sua existência? Uma reflexão necessária. Pense comigo. Se hoje o dinheiro desaparecesse completamente do mundo, como você mediria sua vida? Pelo tempo que passa com quem ama? Pela paz de acordar sem ansiedade? Pela liberdade de fazer o que realmente gosta? Se é isso que importa de verdade, por que você continua vivendo como se o dinheiro fosse a única coisa que importa? Você já reparou como, quando se fala de dinheiro, todo mundo tem pressa? Pressa para ganhar, gostar, pressa para accumular, pressa para não perder. Mas raramente alguém para perguntar: para que tudo isso? Talvez essa seja a pergunta que mais assusta menos, porque obriga a encarar a possibilidade de que você esteja gastando sua vida inteira correndo atrás de algo que nunca vai preencher o vazio que sente. A ilusão da corrida. Imagine que a vida seja uma maratona. Só que, nessa corrida, não há linha de chegada. As pessoas correm, exaustas, acreditando que um dia vão alcançar o tal ponto da felicidade. Mas, sempre que estão prestes a chegar lá, alguém move a faixa mais para frente. Novo, uma casa maior, uma viagem mais cara, um celular mais moderno, e você corre. Corre sem descanso, corre sem olhar para os lados, corre até se esquecer de onde começou e para onde está indo. Quantos anos da sua vida você já gastou nessa corrida invisível? Quantas vezes você acreditou que estava prestes a vencer, apenas para descobrir que a linha de chegada havia se movido de novo? E se a verdade for que essa corrida nunca foi feita para ser vencida, o peso das expectativas, talvez você não corra apenas pelo que deseja, mas pelo que esperam de você. A família espera que você tenha estabilidade. Os amigos esperam que você acompanhe o padrão. A sociedade espera que você mostre sucesso. E assim, sem perceber, você vive não pelo que realmente quer, mas pelo que os outros querem ver. O problema é que quando a vida se transforma em palco, você deixa de ser protagonista e se torna apenas um ator, repetindo falas que nunca escolheu. E quando o aplauso acaba, quando as cortinas se fecham, o que sobra? Um silêncio incômodo. O mesmo silêncio que você tenta preencher com mais trabalho, mais dinheiro, mais consumo. Mas e se, no fundo, você estivesse correndo atrás de um reconhecimento que nunca vai saciar sua sede? A falácia da liberdade comprada. Quantas vezes você disse para si mesmo: quando eu tiver X, então vou viver tranquilo. Só que esse X muda o tempo todo. Antes era um carro, depois virou uma casa, mais tarde uma promoção. E quando você conquista, percebe que a promessa de liberdade nunca se cumpre. Porque liberdade não é comprada, ela é construída na forma como você escolhe viver o presente. Se você precisa de dinheiro para se sentir livre, então nunca será livre de verdade, porque sempre haverá algo mais caro, algo maior, algo além. E viver preso à necessidade de ter mais é o oposto de liberdade. É uma prisão dourada, com grades invisíveis, mas que limitam cada passo seu. E se você descobrisse que já tem, hoje,
muito mais liberdade do que imagina, mas não consegue enxergar porque está ocupado demais correndo atrás do que ainda falta. O custo invisível. Tudo na vida tem um preço, mas o mais alto nem sempre é medido em dinheiro. Quando você corre atrás do dinheiro que está entregando em troca seu tempo, sua saúde, sua paz, seus relacionamentos, quantas noites de sono você já perdeu pensando em contas? Quantas vezes deixou de ver um filho crescer porque estava ocupado trabalhando pelo futuro dele? Quantas conversas nunca aconteceram porque você acreditava que o trabalho podia esperar, só que o tempo não esperou? E se a moeda mais valiosa que você tem não for o dinheiro, mas as horas que nunca mais voltam? O espelho do vazio, um dos maiores medos de quem corre atrás do dinheiro, é parar e encarar o espelho. Porque ao parar, talvez descubra que não sabe quem é sem essa corrida. Já percebeu como muitas pessoas, quando se aposentam, entram em crise? Porque de repente, sem o trabalho, sem a busca incessante, elas se veem obrigadas a encarar a si mesmas. E o que encontram é assustador. Um vazio que o dinheiro nunca preencheu. Você já se perguntou, quem é você sem sua profissão? Quem é você sem a sua conta bancária? Quem é você sem as conquistas materiais que exibe? Será que você gosta da resposta? A diferença entre viver e sobreviver. Existe uma linha tênue entre viver e sobreviver. Sobreviver é correr atrás de dinheiro para pagar contas, para evitar dívidas, para manter as aparências. Viver é ter clareza do que realmente importa e usar o dinheiro apenas como meio, nunca como fim. Mas a maioria das pessoas passa a vida apenas sobrevivendo. E sobrevivência não é sinônimo de felicidade. É apenas medo disfarçado. Medo do perder, medo de não ter, medo de não ser. E se você pudesse soltar esse medo, o que faria diferente hoje? O que você realmente procura? Pare um momento e responda. Por que você quer dinheiro? Não há resposta automática. Não o para pagar as contas ou para dar uma vida melhor à minha família. Vá além. Você busca tranquilidade, busca respeito, busca amor. E se essas coisas não dependessem do dinheiro, mas da forma como você se relaciona consigo mesmo e com os outros? E se a verdadeira fortuna estivesse em experiências, em vínculos, em escolhas conscientes e não em cifras acumuladas? Quantas vezes você confundiu conforto com felicidade? E quantas vezes percebeu que as coisas mais simples, uma conversa sincera, um abraço verdadeiro, um pôr do sol custam absolutamente nada? O corajoso ato de parar. Poucos têm coragem de parar a corrida, porque parar é visto como fracasso. Mas e se parar fosse, na verdade, o primeiro passo para vencer? Parar para respirar. Parar para escolher o que realmente faz sentido. Talvez o verdadeiro sucesso não seja correr mais rápido, mas se recusar a correr em círculos. E se, hoje, você escolhesse parar? O que faria diferente? Um convite à mudança. O dinheiro nunca foi e nunca será o inimigo. Ele é apenas uma ferramenta. A questão é, você está usando o dinheiro ou é o dinheiro que está usando você? Se o dinheiro não compra felicidade, talvez seja porque felicidade nunca esteve à venda. Ela está nas escolhas que você faz, nos momentos que valoriza, nas pessoas que decide ter por perto. Então, por que continuar correndo atrás de algo que nunca vai te entregar o que você realmente procura? E se em vez disso, você começasse a correr atrás de si mesmo, da sua verdade, do seu propósito? No final das contas, quando sua vida chegar ao último capítulo, o que você quer sentir? Que passou anos acumulando dinheiro? Ou que passou anos acumulando momentos que realmente importam? Se este vídeo fez você refletir, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade que está repensando o que realmente importa. Menos corrida atrás de dinheiro, mais corrida atrás de propósito.